Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Queridos, vamos para a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos fazer essa leitura em duas passagens. 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel 17, o versículo 20. Enquanto vocês acham aí, queridos, esses dias agora, eu tive enfrentando alguns problemas, umas lutas com meu filho. E luta com o filho é totalmente diferente de lutas que nós enfrentamos, né? É onde, eu não sei vocês, mas a gente fica no chão. E eu orando e eu falando com Deus, Senhor, que situação. E ali naquela oração eu fui clamando, falando com Deus. E Deus, na sua imensa humildade, Ele falou assim para mim, meu filho, tá difícil? Eu falei, tá, Senhor. Tá cheio de pedras nesse caminho? Eu falei, tá, Senhor. O inimigo está se levantando? Eu falei, tá, Senhor. E Ele falou, então se alegre, porque você está no caminho certo. Continue nesse caminho. E essa primeira palavrinha que eu quero deixar para você, querido, eu não sei que forma que você entrou aqui nessa noite, mas se está enfrentando luta, se está enfrentando problema, segue em frente, porque esse é o caminho. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Agora anda para frente um pouquinho na Bíblia aí, queridos. Vamos para 2 Samuel. 2 Samuel 11. Segundo Samuel 11, apenas 2 versículos. A partir do 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E a igreja diga amém. Feche teus olhos, Pai. Aqui está a tua palavra diante da tua igreja, meu Deus. Palavra essa que nós sabemos que ela é viva, Pai. Viva porque ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar. E essa palavra também, ela é eficaz, Pai. Eficaz porque nós não precisamos de outra palavra. Ela é suficiente em nossas vidas. Usa-me, meu Pai, com graça, com sabedoria, que não venha sair nada de mim, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração da Tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Amados, hoje quarta-feira, culto da vitória. Deus tem trazido nessas quartas-feiras, né? Tem dado lindas palavras para os seus servos, aqueles que têm tido a oportunidade. E nós temos aprendido aqui muito como chegar à vitória, nas nossas vitórias, aquilo que nós buscamos. Semana passada mesmo, o presbítero Gilberto trouxe uma palavra linda, onde nós aprendemos como transpor o Jordão para poder chegar na Canaã, na terra prometida.
Mas hoje, queridos, quando eu estava nesses dias preparando essa mensagem, Deus bradou algo no meu coração. E Ele me instruindo ali dentro dessa palavra, que eu trouxesse uma palavra à igreja, que não viesse falar de vitória, em busca de vitória, mas sim para aqueles que já estão na vitória. Porque eu sei, queridos, aqui toda semana tem testemunho, como a irmã mesmo acabou de contar aqui. Quantos de nós aqui que já recebemos vitória? Mas o que fazer, meu amado, quando nós temos essa vitória em nossas mãos? Quantas pessoas que estão sendo destruídas com a vitória que Deus tem colocado em suas mãos? O que fazer? A gente já viu, nós conhecemos a história do povo de Israel, que Deus colocou eles na terra prometida, mas eles ficaram por pouco tempo lá naquela terra. E por que eles ficaram por pouco tempo? Porque começou a desobedecer a Deus. E Deus então permitiu que outros inimigos fossem lá e escravizassem eles de novo. Então hoje nós vamos aprender rapidinho aqui algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração. E eu não sou de colocar títulos em mensagem, mas essa aqui o Senhor me incomodou a colocar. E o título que eu coloquei nela é O Perigo dos Tronos. Os tronos que eu quero dizer, as bênçãos que nós recebemos, aquilo que nós buscamos de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos concede. E que muitas das vezes nós temos deixado que o inimigo vem depois e nos roube essa bênção. E aqui então nós vamos começar falando de um jovem chamado Davi. Davi que foi intitulado a ele pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi foi intitulado, foi dado a ele esse título de um homem segundo o coração de Deus? Se você vê em 1 Samuel, um pouquinho antes aqui no capítulo 16, você vai ver Deus chegando para Samuel e falando: Samuel, por que você ainda fica tendo compaixão de Saul? Sabendo você que eu já o rejeitei. Eu não quero mais Saul como rei. E eu vou te pedir mais. Eu quero que você pega aí o azeite e vai lá na casa de Jessé. E você vai ungir um dos filhos de Jessé. Um dos filhos de Jessé é segundo o meu coração. Mas o que Deus viu em Davi, queridos? Davi até nesse momento ele não tinha matado nenhum gigante. Davi ainda não era um soldado de guerra. Davi vivia lá no campo, querido, sozinho, só ele cuidando daquelas ovelhas. Mas a Bíblia diz que sozinho ele cuidava e bem cuidado. A Bíblia nos relata, querido, que por algumas vezes ele arriscou a sua própria vida para poder proteger as ovelhas do seu pai. E não tinha ninguém ali, o pai dele não colocou nenhum guarda, nenhum vigia para ir lá. Vai lá, meu filho, outro filho, vê o que Davi está fazendo. Ele está cuidando bem das ovelhas? Não, meu. Davi ficava ali sozinho. Mas os olhos do Senhor, que vê todas as coisas, viu Davi. E essa é uma palavra que vem para muitos de nós, queridos, porque muitas das vezes nós não aparecemos em nada. Mas escute isso, querido, que lá no seu trabalho, você tem o seu patrão. Se você faz o seu serviço lá com amor, com humildade, você pode ter certeza que Deus vai te ver lá. Um papel de bala que você cata no chão da igreja, que uma criança deixa, você pode ter certeza que se você pega e põe no lixo, Deus está vendo. E na hora certa, querido, Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar. E ali então, Samuel vai na casa de Jessé, e vocês conhecem toda a história. Passa ali os irmãos de Davi, mas não era eles. Depois manda chamar, e ali Davi então é ungido. Nós não vamos parar nessa questão. Mas passados esses dias então, Davi volta
foi ungido a rei, mas ele volta ao seu trabalho como pastor de ovelha. E logo a gente vai ver pela frente que tem a caída de Saul, que a gente sabe que Deus o rejeitou. Mas eu queria expor algumas coisinhas para vocês aqui, 4 coisinhas, para a gente poder analisar a nossa vida, ver se isso não tem algo que encaixa conosco, queridos. Porque Saul também, ele foi levantado rei de Israel, mas ele andou fazendo algumas coisas que entristeceu a Deus e Deus o rejeitou. Será que eu não sei vocês, mas tem hora que eu falo, esconder o Senhor, como que está? A gente precisa fazer uma análise da nossa vida, tem horas, para ver como que a gente está, qual é a situação, queridos. Mas a gente nota, querido, que Saul, ele foi rejeitado primeiro porque ele amava o trono. E Davi foi levantado. Por que Davi foi levantado? Porque Davi amava a Deus. Saul sacrificava, ele errava, depois ele queria agradar a Deus com sacrifício. Mas Davi não, queridos. Davi não sacrificava, Davi obedecia, simplesmente. Terceira coisa, Saul queria ser adorado. Se vocês lerem a história aqui, teve um dia que eles chegaram de uma peleja, de uma luta, e as mulheres gritavam: Saul matou 1000, Davi matou milhares. E a Bíblia fala que Saul ficou muito nervoso com aquilo, queria matar Davi. Ele queria aquela adoração, era para ele. Mas Davi não, queridos. Davi, ele era um adorador, ele não queria saber de ser adorado, não. A última coisa que fez Saul ser rejeitado, quando Saul era ameaçado, quando ele se sentia ameaçado, ele pegava a sua lança para ir contra os seus inimigos, que muitas das vezes ele teve Davi como seu inimigo. Mas e Davi? O que Davi fazia quando ele se sentia ameaçado? Ele pegava a sua harpa, cantava hinos de louvor e adoração a Deus, querido. E a Bíblia fala que aquele espírito maligno que estava na vida de Saul saía da vida dele. O que nós temos feito, hein, queridos, quando alguém nos levanta contra as nossas vidas? Quando alguém tenta puxar o nosso tapete, quando alguém faz uma calúnia contra a nossa vida? É lança ou é harpa que nós temos pegado, querido? Mas, meus amados, a palavra de Deus diz que, passado tudo isso então, Davi é levantado, Saul rejeitado, logo depois Saul veio a falecer. Mas antes disso, queridos, a Bíblia diz, nós lemos aqui no 1 Samuel 17, o verso 20, que o exército estava em batalha, em guerra. E Jessé, pai de Davi, falou assim: Davi, vem cá, meu filho. Pega esses pães aqui, pega esses queijos e leva lá na guerra. Esses pães aqui você vai dar para os seus irmãos. Esses queijos aqui é para os oficiais. E você vê como que está lá. Procure saber notícia dos seus irmãos. E depois você volta para me falar. E nós lemos aqui, olha o 20, o que Davi fez? Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Isso aqui é muito interessante, amados. Davi já era o cuidador das ovelhas, e o pai dele deu outra missão para ele. Querido, se fosse eu, sabe o que eu ia falar? Ô pai, eu já tomo conta das ovelhas, e o senhor quer que eu faça mais outra coisa, pai? E quantas das vezes que nós também somos assim, queridos? Lá no nosso trabalho, ou talvez até mesmo na igreja, a gente quer ir lá para cumprir só aquilo que foi determinado para a gente fazer. Mas se alguém pede para a gente fazer uma coisinha a mais, a gente já começa. Davi não falou: pai, então coloque alguém para cuidar das ovelhas, que eu vou cuidar da outra missão. Não, ele chamou responsabilidade para si. Ele falou: essas ovelhas é minha obrigação, é eu que cuido delas, então eu vou deixar alguém cuidando delas. Eu não vou deixar essas ovelhas de qualquer forma, e vou cumprir e vou obedecer aquilo que o meu pai está me pedindo. E ele então vai lá naquela guerra,
Chegando lá, ele faz tudo conforme aquilo que o seu pai pediu. E depois que ele cumpriu aquilo que o seu pai pediu, a Bíblia então fala que ele foi ver o que estava acontecendo. Foi quando ele viu que o gigante Golias estava ali afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz então que naquele momento, Davi começou a fazer aquilo que estava no coração dele. Ele falou: está errado. Quem esse cara que não tem parte nenhuma com Deus pensa que ele é, de falar dessa forma? E vocês já conhecem toda essa história, nós não vamos entrar nela. Davi então venceu ele, e grande foi a festa, o júbilo naquele dia. Mas interessante, amados, dentro desse pequeno texto aqui, a gente precisa frisar uma coisa, e é uma palavrinha que vem muito bater com jovens. A gente vê quantos jovens que estão aqui na igreja, buscando de Deus algo da parte do Senhor para suas vidas. E é certo, querido, é isso. Tem jovens que quer casar, tem jovens que quer fazer uma faculdade, quer ter um trabalho, quer comprar um carro. Tudo isso, querido, é certo. Mas deixa eu te perguntar, você está cumprindo realmente aquilo que o seu pai te pede? Eu não estou falando de coisas que eu sei não, queridos. Eu já vi, eu sou pai de 3 filhos. Mas eu já vi filhos desligar telefone na cara do pai, bater porta na cara da mãe. Você não me manda. Eu já tenho 18 anos, eu faço da minha vida o que eu quero. E aí chega na igreja, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens. Se você quer ter o favor de Deus naquilo que você busca, honre o teu pai, honre a tua mãe. A gente vê, meus irmãos, muitas pessoas, jovens, que estão sendo fracassados, que estão fracassando porque não têm honrado o pai e mãe. E nós sabemos que o primeiro mandamento com bênção que a Bíblia nos ensina é honrar pai e mãe. E Davi foi bem sucedido, querido. Foi bem sucedido porque ele honrava seu pai e sua mãe. E ele chegou aonde ele queria. O grande rei Davi. E o tempo então passou. Davi cresceu em estatura, em tudo, em graça, se tornou o grande rei Davi. Davi agora não é mais aquele pastorzinho de ovelhas, agora Davi, ele é o grande rei Davi. Davi agora ele tem status. Davi agora ele tem fama. Davi agora ele tem muitas mulheres a seu dispor a qualquer momento. Mas como eu disse no início, queridos, que conquistas que nós temos, muitas das vezes, é perigoso. É perigoso. Porque a Bíblia fala, queridos, que agora o rei Davi, ele já não é mais aquele menino que levanta de madrugada para cumprir as obrigações do seu pai, não. Davi agora ele já levanta pela tarde, à tarde. E nós lemos aqui, queridos, no capítulo 11, que naquele tempo era costume que os reis fossem com os seus exércitos para as batalhas, para as pelejas. Imagina você, se nós fôssemos convocados aí para ir para uma batalha, para uma peleja, quanto nós ia ficarmos felizes de saber que o nosso rei estava ali do nosso lado. Mas Davi agora já não tem mais aquela mesma disposição. Davi agora ele fica na sua casa e o seu exército batalhando por ele. Queridos, da mesma forma que aquele povo estava em batalha, eu quero dizer para você que a partir do dia que você tomou a decisão de andar com o Senhor, você entrou numa batalha.
Nós temos, queridos, em comum um inimigo. E esse inimigo que nós temos, ele é bem mais forte que nós. Esse inimigo que nós temos em comum, ele é muito mais sábio do que nós. Muito mais. E aí, querido, eu te pergunto, nos dias de batalha, aonde estamos nós? A nossa igreja, queridos, que tem culto na quarta, na sexta, domingo, mas nós temos um culto aqui, que é um culto de batalha, queridos. É onde que a gente vem guerrear, o culto de segunda-feira, um culto de oração. Aonde estamos nós na segunda-feira? A nossa igreja está aqui. Se você vir aqui na segunda, você vai ver uma turminha aqui de uns 10, 15 que nunca falta. Toda segunda-feira é os mesmos. Mas deixa eu te perguntar, querido, você não está enfrentando luta? Porque se você falar, irmão Marquinhos, minha vida está uma bênção, então eu sou obrigado a te falar que a sua vida não está uma bênção, querido. Porque crente sem problema, tem problema. Crente sem problema, tem problema, querido. Se você não está sendo incomodado pelo inimigo, é porque você não está oferecendo nenhum risco para ele. Você não está tirando nada dele. Crente que batalha, querido, crente que luta pela sua família, ele é incomodado. Mas tem gente que pensa assim, não, culto de segunda-feira, culto de oração é para líderes, é para obreiros. Você homem, você é líder na sua família. Você mulher, você é líder dentro do seu lar. Você jovem, um dia você vai ser líder de uma família. E aonde estamos nós, queridos? Quantos de nós que estamos como Davi, passeando? Tem um ditado por aí que muitos costumam dizer, né? Que mente vazia é oficina do diabo. E é mesmo, querido. Eu sei. Eu não estou aqui falando porque eu estou fazendo tudo certinho, querido. Se tiver uma fila assim para entrar, esses aqui é os errados, que precisa mudança, eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro. Mas nós precisamos, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos trazer para dentro de nós um pensamento. O que eu estou fazendo para agradar meu Deus? Se eu te fazer uma pergunta, você não responda. Qual foi a última vez que você tirou tempo para Deus? Querido, eu não estou falando daquele tempinho de 15 minutos na parte da manhã, 15 minutos na hora de deitar. Não, querido, não estou falando desse tempo, não. Eu estou falando de você tirar uma manhã e você falar, essa manhã é para o meu Pai. Eu vou tirar essa tarde, eu vou oferecer essa tarde aqui para o meu Senhor. Você pega a Bíblia, é você, oração, palavra de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso, querido? Responda aí para você. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos. Deus se alegra quando nós tiramos um tempinho. Eu sei que a vida hoje, amados, é uma correria. Mas vocês já viram que a gente tira tempo para tantas coisas? Eu falo por mim. Ontem à noite eu fiquei lá em casa 2 horas assistindo jogo, querido. E se eu falar para vocês que eu não tenho tempo, eu estou mentindo. Como que eu não tenho? Nós temos sim, querido, nós temos. E a Bíblia então diz, querido, que Davi, ali naquele lugar, ele viu algo que os seus olhos se encheu. Ele viu uma mulher bonita. Até hoje eu não consigo entender que banho era esse que alguém de uma casa viu na outra. Mas ele viu. E a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher no seu coração. Ele chama alguém e fala, chama aquela mulher para mim, e alguém diz, Davi, é casada. Não tem importância não.
traz ela para mim. Davi é mulher de Urias, um de seus soldados, está lá na luta, na peleja. Não tem importância não, traz ela para mim. Queridos, quando nós afastamos, quando nós não cumprimos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós não vemos erro em nada. O pecado em nossa vida fica uma coisa assim tão normal, que às vezes Deus usa alguém para falar conosco, está errado, e a gente não tem importância não. Assim estava Davi, querido, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, querido, quando a gente pensa que o próprio Davi, se Davi caiu nessa cilada, queridos, imagina eu, imagina nós. E a Bíblia então diz que Davi comete aquele pecado com aquela mulher, e logo em seguida ele precisa cometer outra coisa ruim, ele precisa matar o marido da mulher, porque senão iriam descobrir. A palavra de Deus então diz que um abismo chama outro abismo. Mas aos olhos de Deus, como nós estávamos dizendo, querido, lá atrás, Davi trabalhando sozinho lá no campo, Deus viu. Agora, o grande rei Davi cometendo coisas erradas, Deus também viu. Deus usa então o profeta Natã para ir lá contar uma historinha para Davi. Vocês conhecem essa história. Davi, eu tenho uma historinha para te contar. Conta aí, Natã. Tinha um homem que tinha várias ovelhas, mas na sua casa chegou um viajante com fome, e ele matou a ovelhinha do seu amigo, de alguém ali perto, que tinha apenas uma ovelhinha. O que um homem desse merece, Davi? E Davi vira para ele e fala: Natã, esse homem merece a morte. E eu acredito que Natã, com os olhos ali, com o coração partido, fala para ele: Davi, esse homem é você. Você não está conseguindo ver, mas esse homem é você, Davi. E eu te digo, Davi, que a partir de hoje a espada não se apartará da sua casa. Os seus maiores inimigos, Davi, vão sair aqui de dentro da sua casa. De dentro da sua casa. E vocês conhecem toda a trajetória de tudo que Davi passou. Queridos, eu quero concluir essa palavra. E eu quero deixar algo assim que você vai guardar isso no seu coração, para você não esquecer. A Bíblia fala, queridos, que essa historinha que Natã contou para Davi sobre a vida dele, às vezes você pode pensar, essa história não bate muito não, porque na história de Natã tem um viajante, e na história real de Davi nunca apareceu esse viajante. Mas a Bíblia fala que esse viajante apareceu na casa do homem rico, com fome, querendo se alimentar. Mas na casa de Davi também, queridos, aos olhos humanos, o viajante apareceu, com fome, querendo se alimentar. O inimigo de nossas almas. De que o nosso inimigo se alimenta? De pecado. E que horas que esse viajante aparece na nossa vida, querido? Quando nós deixamos de cumprir coisas que Deus nos pediu. Ele aparece. Ele aparece num momento vulnerável, querido, quando muitas das vezes nós estamos só. Eu falo por mim, e acredito que você também. Os maiores pecados que nós cometemos, todos nós, é quando nós estamos só. Nesse momento que nós estamos só, o viajante aparece. E eu creio que você entendeu o que Deus quis dizer. Principalmente, querido, sobre aquilo que você tem, que Deus já te deu. Guarde isso. Faça aquilo que Deus te pediu. Não deixa as coisas ir passando de qualquer forma, não, querido. Se você lutou para conquistar, agora lute para permanecer com aquilo que Deus te deu.
E a última palavrinha que eu quero deixar aqui para casais. Para casais. Preste atenção, casais. Cuidado, homem, cuidado, mulheres, naquele momento de suas intimidades. Cuidado com aquilo que é falado no pé do ouvido. O viajante está ali. Vocês pensam que não? O viajante escuta tudo. Ah, ela gosta disso? Ah, ele tem esse desejo? Vou ajudar eles a realizar. Vigia, meus irmãos. Vigia, você marido, você esposa. Se possível for, faça uma oração antes. Peça a Deus discernimento. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar para o viajante. Ele aparece em nossas vidas com muita fome, querido. Com muita fome, querendo se alimentar. E quando ele se alimenta, ele vem contra quem? Contra nós. Se você alimenta, ele vai contra você. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor nesse momento, querido. E eu queria que você, aí aonde você está, que você fechasse os seus olhos. Aleluias. Oh, glórias. Não sei, querido, se essa palavra falou contigo, aonde Deus tocou em você. Mas traga a sua memória nesse momento. Se você está cuidando bem daquilo que Deus te deu, das suas vitórias, querido. Olhe para dentro de você, se você tem realmente tirado um tempo para o nosso Deus. Deus tem saudade das orações de algumas pessoas aqui, viu? Deus manda dizer que tem saudade daqueles dias que você levantava pela madrugada, querido, para buscar Ele. Deus tem saudade de algumas pessoas aqui que faziam a sua obra. E hoje, por causa da circunstância, a correria do dia a dia, já não faz mais aquilo que um dia fez. Aleluias. Peça perdão para Deus nesse momento, querido. Fale com Ele aí. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir a tua oração, querido. Ele quer ouvir o teu clamor. Clame a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não entende. Aleluias. Santo és o teu nome, Jesus. Glórias e louvores nós rendemos ao teu santo nome, ó Pai amado. Venha sobre esta igreja nesta noite. Ajude esse homem, ajude essa mulher, Pai. Já foi vendido como escravo. Aleluias. Dê sabedoria para esse jovem, ó Deus. Apenas um pecado. Oh, glórias a Deus. Mas eu sei. Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. Santo és o teu nome. Santo és o Senhor. Amado. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Eu sei. Oh, então enche-me de ti. Glórias a até Deus. Que não haja mais espaço. Aleluia, Jesus. Pois quando estou em tua presença, meu viver Glórias a ti, transformado. Senhor. Santo és o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Bem baixinho. Senhor meu Deus e Pai amado, aqui está, Pai, a tua igreja
E eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor venha ajudar esse homem, essa mulher, esse jovem, meu Pai. Ó Deus, tem tantas coisas que a correria do dia a dia nos faz afastar do Senhor. A correria do dia a dia, Pai, nos faz fugir do foco ao qual o Senhor tem colocado cada um de nós. Nos ensina, Pai, todos os dias a te servir, a te agradar, meu Pai. Ah, Senhor, quantos de nós, Senhor, quantos de nós que precisamos, meu Deus, de uma mudança, de uma transformação em nossas vidas, para que o Teu poder, para que a Tua vontade venha ser real em nossas vidas, meu Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando no coração de cada um nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus, nós louvamos e Te agradecemos por mais esse momento, Pai. Em o nome de Jesus. Aleluias. Se você estiver